E vamos, nesse instante, sempre pensar em Jesus, lembrando das suas palavras, que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então, Jesus está conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos ajudando. Vocês estão ouvindo esse barulhão terrível que é aqui na casa da vizinha que está acontecendo uma mudança. Mas a gente segue como pode, né? Nós não estamos no estúdio profissional, estou abrindo a minha casa para vocês e vocês abrem a casa de vocês para que eu possa entrar. Então vamos junto, me perdoem o barulhão do caminhão de mudança da vizinha. Hoje nós vamos estudar o livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E o capítulo é o capítulo 122. Entendamo-nos. Tem uma passagem evangélica nesse capítulo. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Pedro, olha que interessante, a fala de Pedro. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não existem tarefas maiores ou menores, todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, o outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo, e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior ao demais. A comunidade é um conjunto de serviços, gerando riqueza, experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra, no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida da nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam, e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e de alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Essa mensagem nos traz a importância de nós acreditarmos, gostarmos do nosso trabalho. A importância de não sentirmos vergonha ou de acreditarmos que um trabalho seja pior que o outro ou menos merecedor da nossa gratidão. Então, Emmanuel começa essa lição dizendo: não existem tarefas maiores ou menores, todas são importantes em significação. Eu fico pensando o quanto que existem pessoas que entram por um caminho de orgulho, de vaidade, e que se julgam. Eu estou pensando no fato de muitas vezes nós trabalharmos num prédio de 20 andares, ou dentro de um shopping, ou em um hospital, onde quer que trabalhemos.
Digamos que eu trabalho numa empresa multinacional. De quem será que eu vou sentir mais falta? Do presidente da empresa, que vai tirar 15 dias de férias e vai viajar? Ou da equipe de limpeza, que pode entrar numa greve e ficar 15 dias sem limpar nada nesse prédio? De quem será que nós sentiremos a ausência? Eu tenho certeza que é da equipe de limpeza. Então, aquele edifício, aquela estrutura só se mantém graças ao trabalho de cada um. De que adianta nós colocarmos os melhores lustres, as lâmpadas mais potentes, mais inteligentes, se nós não contarmos com aquele que instalou a eletricidade na nossa rua, aquele que, quando falta luz e a gente liga, vai colocar uma roupa de proteção e subir naquela escada para poder fazer os ajustes na rede elétrica? De que adianta nós termos o melhor cirurgião, o que nunca errou, para fazermos uma cirurgia eletiva ou uma plástica de urgência, se não tivermos ao lado dele os enfermeiros, se não tiver ao lado dele os técnicos de enfermagem, as pessoas da limpeza, os técnicos que operam as máquinas que vão ser utilizadas, ou aquelas pessoas que trabalham nas fábricas, operando máquinas para fazerem luvas, máscaras, aventais e acessórios que serão utilizados. Como que nós podemos imaginar que o nosso mundo vive sem as relações de respeito uns pelos outros? Outro exemplo, vocês estão me vendo aqui, né? Eu sim peguei esse livro, li, estudei, para ver qual a discussão, a reflexão que eu traria outro aqui. De que adianta eu fazer tudo isso se de repente eu não tenho alguém que possa ter me orientado na luz, quais os caminhos que eu percorro para poder chegar no site tal, tarará, entrar, como que a coisa funciona, porque eu nunca tinha feito live. Então, todas as vezes que vocês me veem aqui na frente, eu sempre falo da Alice, que está atrás do holofote, mas está à frente da produção, da organização, da edição de vídeo. Quando acontece algum problema, é ela que corta o vídeo, que dá a remendada ali para não ficar coisas que não devem ficar, né? E que dá o feedback. Se cai a nossa ligação, é a ligação dela aqui que eu estou recebendo para ver o que eu faço, como que eu posso recuperar. Nunca que vocês imaginam que aqui, por exemplo, tem a sala que está limpa, que está organizada. Os livros que foi necessário alguém estar lá buscando as árvores, levando para as fábricas de papel, depois os editores, aqueles que iam imprimir, os distribuidores, os donos das livrarias, os vendedores, todos trabalhando para que nós pudéssemos ter este momento, sem falar na água pura, que depende de alguém que está trabalhando, né? Que depende de alguém para fazer esse copo. Então, quando a gente vê uma estrutura montada, nós precisamos de ser gratos por aqueles que nos sustentam para que nós possamos fazer o que é necessário fazer. O que seria da justiça se não houvesse os policiais que fazem a apreensão, a batida? O que seria da justiça se não houvesse o juiz que estuda para poder ver a melhor sentença, a melhor forma de resolver aquilo ali? O que seria dos professores se não houvesse aquelas pessoas que fabricam os quadros, o giz, a caneta, os livros e tudo mais? Então, nós precisamos de
lembrar que cada função nossa é muito importante. Se você trabalha na faxina, você não pode, não precisa ter vergonha. Se você trabalha limpando um hospital, uma casa, não é motivo de vergonha. É um trabalho honesto e muito necessário. Eu acho fantástico quando eu encontro alguém que gosta daquilo que faz. Quando a gente pode ter uma escala. Um dia eu quero me formar, quero trabalhar assim. Sim, mas até me formar, eu, por exemplo, já dei aula em Mobral, já trabalhei de professora, até chegar o momento da formatura. Quantos amigos meus entravam para o banco para trabalhar aos 14 anos, como, esqueci o nome, aqueles meninos que vão no banco pagar aqui, ali, contínuo, né, fazer as coisas, entregar correspondência, e hoje são gerentes, são diretores dos bancos que trabalhavam aprendendo o serviço mais humilde. Eu nunca vou me esquecer de uma empresa que eu trabalhei, e que o dono, ele tinha várias empresas, e quando eu estava trabalhando lá, o filho dele começou nas funções mais simples, e tinham vários departamentos diferentes, e ele colocava esse filho para ficar 1 ano em cada departamento, para que quando ele fosse o dono, ele soubesse e entendesse tudo, porque ele começou por baixo. Ele começou num serviço humilde e graças à inteligência, esforço, a boa vontade dele, ele foi cada vez mais crescendo, 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 e depois tem uma das maiores empresas do país. Então, nós precisamos de entender a importância do que Emmanuel nos traz aqui, para que a gente não crie revoltas. Nós podemos, sim, ir aprendendo cada vez mais e galgando uma posição social, econômica, dentro da nossa empresa, sim. Isso não é problema nenhum. O problema é nós estarmos revoltados ou agirmos com inveja, ou agirmos com ingratidão, e não aproveitarmos a oportunidade que a vida nos dá. Aí isso me lembra aquela historinha que eu não sei se eu já contei para vocês, que o senhor estava sentado num banco de uma praça, e aí, atravessando a rua de um lado para o outro, tinha um homem que vinha com um carrinho de mão. Ele encheu o carrinho de tijolos que estavam num passeio, né, e atravessava pela praça para poder levar aquele material para uma obra em frente. Aí ele falou para o homem: bom dia, está indo com esses tijolos? Ai, nem me fale, esse trabalho que me mata, começar o dia assim, vou levar ali naquela obra esses tijolos. Irritado, raivoso, revoltado. Ele continuou sentado, passa um tempo, vem um segundo homem e enche o carrinho de tijolos e atravessa a rua pela praça para ir até a obra do lado seguinte. E ele pergunta: onde que você vai levar esses tijolos? Para que você está carregando isso? Aí esse homem falou: eu nem sei o que está construindo. Eu tenho um chefe, ele mandou pegar os tijolos, eu estou aqui pegando. Só obedecendo. Nem sei dizer para o senhor, mas qualquer coisa eu posso informar para falar. E seguiu. Passa um tempo, vem um terceiro pegar os tijolos para atravessar a praça para ir para a obra. Aí ele perguntou: senhor, onde o senhor está indo? Por que o senhor está carregando esses tijolos? Para quê? Aí esse homem respondeu: eu? Nossa, esse trabalho é muito importante. Eu louvo a Deus por esse trabalho, sabe por quê? Eu vou ser uma das pessoas que está construindo aquela escola ali. E graças a esse trabalho que eu estou fazendo de carregar tijolos, é que essa escola será erguida. Graças ao meu trabalho dos meus colegas, que muitos, centenas e centenas de alunos terão a oportunidade de aprender a ler,
porque vai ali receber os professores que vão ensinar, e esses alunos vão sair dessa escola mais sábios. Eu estou muito feliz com esse trabalho de carregar esses tijolos, porque eu sei para que eles servem, e eu acredito nisso. E aquele homem sentado refletiu. Ele estava na mesma posição, no mesmo local, digamos assim, as mesmas condições de temperatura e pressão. O primeiro revoltado, o segundo indiferente e o terceiro grato, feliz. Entendem que isso, que a humildade, a alegria, não é um sentimento que pertence a quem é rico ou a quem está numa posição invejável, não. Sentimento e gratidão pode habitar o coração de todas as raças, de todas as idades, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Nós precisamos de aprender com essas pessoas que gostam do que faz. Eu tenho uma pessoa que durante anos, não agora na pandemia, né, ela faz a minha unha, mas ela faz com tanto amor, como se a minha unha ali naquele momento esmaltada fosse assim, uma obra de arte que ela acaba de fazer, no capricho, na paciência, não gosta de correr, deixa todo o tempo do mundo para poder cuidar das minhas mãos, sempre sobrando tempo, para não ficar aquela fileira de pessoas, e ela ama o que faz, e procura estudar, saber o porquê que a unha da gente está fininha, o que aconteceu. Então, ela ama o que faz, e isso é maravilhoso, é muito bom ver isso em uma pessoa que está convivendo com a gente. É tão bom eu ver uma pessoa da família trabalhando sábado, domingo, feriado, sem nenhuma reclamação, mas sabendo que precisa fazer aquilo ali, porque ele trabalha no laboratório com experiências, com estudo, estudando uma doença tropical. E aí ele compra galinhas, é preciso de sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, ir lá dar alimento para as galinhas, para que possa estudar, para que possa conhecer. E às vezes um reagente tem que ficar tantas horas, e isso vence no domingo às 6 da manhã. E lá vai domingo às 6 da manhã. Nunca o vi reclamando. Nunca. Ai, que saco, hoje eu tenho que trabalhar. Ih, não, domingo eu tenho que ir. Nunca, nunca. Ele ama o que faz e chega assim, a dar um exemplo para a gente, para os filhos. Então, qual é a lembrança que eu quero deixar para os meus filhos? De alguém preguiçoso? De alguém reclamão? Porque todo mundo que conhece esse amigo sabe do quanto que ele gosta de trabalhar. Todo mundo que conhece a menina que faz a minha unha sabe do quanto que ela gosta de trabalhar. Então não tem tempo. Se precisar de vir aqui a qualquer hora, ela vem. Né? Então, são pessoas que fazem a diferença no mundo, porque já tem tantas coisas no mundo, nós já temos tantas provas, tantas provações, e de repente, ao invés de estar revoltada por um emprego assim, né, que eu gostaria de ser secretária e não manicure, e jogaria toda a energia negativa, mas não, é uma pessoa que joga uma energia super positiva. Assim como eu tenho lembrança dos porteiros que trabalhavam nas escolas, nas duas escolas dos meus filhos, que faziam amizade, iam para lá com uma cara boa. E eu ficava espantada, porque com uma semana de aula eu já sabia o nome de mais de 50 meninos. É muito interessante quando a pessoa gosta do que faz. Quando a pessoa sabe o nome das pessoas. Quando a pessoa não está na linha da preguiça. Então nós precisamos de entender que a vida aqui é um trabalho, é um aprendizado. E aí, Emmanuel fala, é necessário que devotemos a assistência recíproca com ardente amor fraterno. Para isso, nós precisamos de quê? Da boa vontade. E aí, é interessante
Porque o que acontece? Muitas vezes, nós estamos muito apertados, trabalhando muito, e pedimos ajuda a alguém que está com o dia todo livre. A pessoa, às vezes, não está disponível. Mas tem pessoas que estão com o dia cheio e que acham um tempinho para nos ajudar. É porque a pessoa enxerga o outro. E nós precisamos de passar a enxergar o outro. É muito bacana quando a gente tem condições de fazer uma comida, vender essa comida e essa comida chegar às mesas do outro e a gente ter aquela alegria que participou daquela alegria ali junto também. É muito importante quando nós assumimos, além do trabalho que é o nosso ganha-pão, o trabalho voluntário. Viva os voluntários do Brasil e de todo o mundo. Quantas mãos tecendo máscaras, quantas mãos tecendo e organizando as bonecas, fazendo vestidinhos, lavando, passando as doações, quantas mãos fazendo crochê, bordado, tricô, para poder doar aquilo ali que é feito de uma forma linda, ou fazendo para que as instituições de caridade vendam, para que isso reverta numa renda que vai tirar a fome de muitas famílias paupérrimas. O trabalho voluntário, ele tem um valor imenso porque a pessoa faz aquilo por amor, senão não fica. Porque o trabalho voluntário é aquele que você vai dar aula, não tem giz, você vai fazer isso, não tem aquilo outro. Então, é muito difícil o trabalho voluntário em algumas instituições. Mas nós podemos fazer isso das nossas casas, dos nossos lares. É preciso que nós possamos abrir os nossos olhos, o nosso coração, o nosso ouvido, e enxergar de forma diferente. Quantas vezes a pessoa está com uma cara feia porque está preocupado, porque está doente, porque está com algum problema emocional. Não é todo dia que nós temos o brilho da vida em nós. Não. Tem dia que é mais difícil. E o que ajuda muito é nós contarmos com o outro que nos enxerga, que nos ouve e que nos ajuda. É isso que nós precisamos. Então, vamos refletir sobre essa lição de hoje. Emmanuel fala aqui o seguinte: quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e da nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência dos serviços dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Porque aqui tem uma coisa interessante. Eu respeito a importância do meu trabalho, mas eu respeito a excelência do serviço dos outros. Porque tem gente que trabalha muito, mas desqualifica tudo que os outros fazem. E aí perde um pouquinho o mérito, porque o trabalho de cada um é importante. Se o trabalho de quem está fazendo a faxina é importante, o trabalho de quem está organizando as aparelhagens é importante, o trabalho do médico que vai operar é importante. Eu preciso de respeitar todos esses trabalhos, porque cada um é um pedaço desse quebra-cabeças, e nós só vamos conseguir montá-lo com todas as peças, sem faltar nenhuma. Eu preciso de respeitar até aquelas pessoas, até não, principalmente aquelas pessoas que são artesãs, que fazem aquele trabalho ali maravilhoso. Eu vejo muita gente, às vezes, chorar pechincha com um trabalho artesão. Ah, esse forro de crochê é R$50. Não, faz por 20, não sei o quê. E essa mesma pessoa chega numa loja Quaresma e não pede nenhum desconto. Eu não entendo isso, né? Não acho errado pedir desconto, mas nós precisamos de parar de insistir com aquelas pessoas que são artesãs e que muitas vezes
É ponto por ponto naquele crochê, não é uma máquina, é uma hora de trabalho. Então, uma vez, eu não entendia por que algumas correntinhas de prata, que eram fabricadas por uma pessoa, eram tão caras. Eu falava, nossa, mas é muito caro. Era um cordão de prata. E ele tinha muitos fios assim. Aí, um dia eu cheguei na casa, me levaram na casa desse artesão em prata, lá em Pirinópolis, ele já mudou de lá, para a gente ver o trabalho. Como que eu me espantei? Ele transformava o bloco da prata em fios, como se fossem linhas de crochê. E pegava uma agulha de crochê e ia tecendo aquele cordão com vários fios de prata. Tecendo a prata ali, e a gente olhando. E ele demorava um bom tempo para poder fazer aquilo. Aí que eu fui entender. Me achei muito ignorante, né? Porque como que a gente não percebe um trabalho tão singelo e tão único como esse? Mas é aí que entra a questão. Nós precisamos de, mesmo não sabendo a dificuldade que é aquele trabalho, nós já temos que partir do princípio de respeitar o que o outro está fazendo. Esse respeito é importantíssimo, é primordial. Muitas vezes nós temos que respeitar o processo, mais do que o resultado. Às vezes alguém nos chama, eu vou fazer um bobó de camarão para você, vai lá em casa almoçar? Vou. Chega lá, o camarão está meio borrachando. Eu não vou prestar atenção no camarão borrachento, eu tenho que prestar atenção em tudo aquilo que aquela pessoa fez, no trabalho que ela teve para poder me convidar. É gratidão. Então vamos, nesse final de ano, olhar com amor para aqueles que trabalham conosco e vamos agradecer por tudo aquilo que cai no nosso colo, sem que a gente nem perceba. A luz, o ventilador, a eletricidade, os fios, o alimento, a água, as aparelhagens, as roupas, a maquiagem, o shampoo de cabelo, os itens de higiene. Tudo isso é fruto de trabalhadores. Louvemos o trabalho nosso de cada dia. E vamos fazer a nossa oração na noite de hoje. Senhor Jesus, nós mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos contigo reunidos neste momento de estudo e oração. Obrigada, Jesus, por toda luz, carinho, apoio. Obrigada por ser esse nosso irmão que nos acompanha, que nos auxilia, nos ajuda em todos os instantes da nossa vida. Jesus, te pedimos hoje que possa estar presente em todos os lares, onde as dores possam estar presentes também, principalmente naqueles lares que choram pelo luto, pela saudade dos seus entes queridos que partiram. Dai força a todos os que ficaram, Jesus. Te pedimos que abençoe os hospitais e abençoe todos aqueles que estão na luta pela sobrevivência, todos aqueles que trabalham para que a saúde de cada um seja restabelecida. Abençoe a todos, Senhor. E te pedimos que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, funcionários que residem conosco. Te pedimos que nos ampare para que possamos fazer dos nossos lares pontos de luz. Dai-nos a coragem e a boa vontade de fazermos o melhor, sempre. Dai-nos a vontade e a boa vontade de auxiliarmos todos aqueles que estão, de alguma forma, no processo de produção. Abençoa, Jesus, todos os nossos irmãos que trabalham duramente, com o corpo físico ou com a mente.
Abençoa todos os nossos irmãos que trabalham como voluntários, aqueles que levam as alegrias, como os palhaços, aqueles que levam a música para despertar sentimentos, aqueles que levam o lenço para enxugar as lágrimas. Todo e qualquer trabalho seja abençoado nesse orbe terrestre. E mais uma vez, Jesus, te pedimos que o nosso sono seja repleto de paz, de harmonia, e que possamos descansar na noite de hoje, que possamos ter um final de semana de paz, de harmonia, que possamos preparar fisicamente os nossos lares para o Natal, mas que neste processo possamos nos preparar internamente para verdadeiramente recebê-lo, Jesus, de braços abertos. Assim, nós te agradecemos e te rogamos amparo, amor, proteção para todos nós que habitamos este orbe terrestre, encarnados e desencarnados. Que o nosso Pai de bondade, justiça e amor possa abençoar a todos nós nesse momento agora. Abençoar as nossas vidas, as vidas de quem amamos, as vidas de todos que cruzam o nosso caminho, as vidas de todos os desconhecidos. E que nunca nos esqueçamos que somos uma única e grande família universal. Que assim seja. Graças a Deus. Pois bem, meus amigos, fechamos mais um estudo de oração. Nós estamos essa semana com essa novidade, né? De não fazermos o estudo de oração no sábado e no domingo, mas todos têm acesso aos vídeos que existem no canal, mais de 200 vídeos já, para aqueles que desejarem manter o horário das orações, para que desejarem aprender e fazer as suas preces. Na segunda-feira, o nosso estudo de oração ocorrerá às 19 horas e será através de um outro canal do YouTube, um canal do Centro Espírita Paulo de Tarso, em Brasília, DF, onde eu irei proferir uma palestra cujo título é A Lição da Manjedoura. Então eu aguardo todos vocês na segunda, mas nós deixaremos aqui no canal, para quem não conseguir achar, o link para que vocês possam acessar a nossa palestra de segunda, tá bom? Então, curtam muito o final de semana, descansem e que possamos, segunda-feira, estarmos aqui juntinhos novamente com a nossa oração, com o nosso estudo. Uma boa noite a todos, fiquemos com Deus, até segunda, se Ele quiser, e como eu sempre brinco, Ele há de querer. Um abraço fraterno, muito obrigada.